produção aqui nesse canal, que é o que vocês gostam de ouvir, que é o que vocês gostam de saber. Se você não me conhece, eu sou a Gabi e nesse canal a gente fala sobre produtividade, rotina de estudos, desenvolvimento pessoal, tudo que envolve minha vida, gente, e rotina. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal, já deixa o like nesse vídeo porque é muito importante pra mim. Vocês estão amando a saga de vídeos aqui no canal sobre engenharia de produção. Na verdade eu falei errado, né? Eu disse que esse vídeo é pra engenheiros de produção, mas não. Esse vídeo vai ser pra você que realmente não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, tá tentando se localizar, seja engenharia de produção ou não, esse vídeo é pra você. Bom, gente, agora eu tô entrando no 5º semestre de engenharia de produção, então assim, eu tenho já um tempinho aí pra poder falar pra vocês. Vamos lá, por que eu tô fazendo esse vídeo? Eu tô fazendo esse vídeo porque no começo, quando eu fui entrar em engenharia de produção, eu pesquisava muito sobre dicas pra quem é um calouro na engenharia. Então isso funcionou demais pra mim. Só que antes tinha pouquíssimos vídeos na internet, quando eu comecei a estudar, dizendo sobre engenharia de produção ou sobre engenharia de fato. Na época que eu pesquisava sobre o curso, eram muitos vídeos técnicos. E, gente, convenhamos, de fato a gente às vezes só quer uma pessoa que fale na nossa linguagem, tipo, dá pra conciliar? Dá pra fazer? Qual que é a dica? Como que você me ajuda a facilitar esse processo? A chave principal desse vídeo, de todas as dicas que eu vou dar, é facilite o seu processo. Esses passos aqui que a gente vai fazer é justamente para você facilitar a sua caminhada na jornada como estudante, como universitário. Então, a primeira coisa que você vai fazer, pesquise 100% a grade do curso. Mesmo com o mesmo curso, as faculdades elas se diferem na organização das matérias. Elas são parecidas, mas tem instituições que trabalham um pouquinho diferente, então muda uma coisa ou outra. Então se adiante e veja quais as matérias do curso, quais as matérias da grade do seu curso de engenharia. Eu não tô pedindo para você estudar essas matérias, gente, não precisa fazer isso. Mas a primeira coisa, pesquise sobre a grade do curso, as matérias que vai englobar, qual vai vir primeiro, qual que vai vir depois. Isso, assim, é muito importante para pelo menos você ter uma noção do que você vai ver dentro do curso. E junto com isso, gente, já veja as áreas de atuação da engenharia que você escolheu. Por quê? Quando a gente entra no curso de engenharia, muitas vezes eu percebo que tem muita gente perdida com que ramo aquela engenharia trabalha. Existem várias engenharias, gente. Se você não sabe, existe até engenharia da pesca. Mas existem vários tipos de engenharia. Então, tem gente que se confunde engenharia de produção com engenharia mecânica, tem gente que se confunde engenharia mecânica com engenharia elétrica. Então, assim, de fato, agora você vai ser um pesquisador, ver as matérias de cada engenharia para você saber claramente a área de atuação dessa engenharia que você escolheu. Segunda dica para você calouro iniciante em engenharia. Essa sim, gente, para mim é uma das dicas principais. Se eu tivesse ouvido falar isso antes de eu começar o meu curso, teria me ajudado demais mesmo. Revise, pelo amor de Deus, revise matemática básica. Revise, gente, a matemática mais simples, aquela coisa assim de tipo assim, primeiro eu diminuo ou primeiro eu multiplico? Isso, sabe? Revise isso completo, a matemática básica. E tem vários vídeos aqui no YouTube que falam sobre matemática básica, tem playlists, enfim. Mas revise matemática básica. Por que isso é importante? A engenharia é um curso muito denso, assim, sabe? Tem matérias que são pesadinhas, matérias de cálculo que são super difíceis, algumas matérias assim que você tem que se concentrar muito para você de fato entender aquilo ali que tá acontecendo, quais contas que estão acontecendo ali. E o que eu percebi? Que a maioria da minha dificuldade, a maior parte da minha dificuldade com os cálculos gigantescos era tipo, por que isso aconteceu? E aí eu descobri que era matemática básica, não tinha nem a ver com a teoria daquilo que a gente estava estudando, era simplesmente matemática básica. E se você não domina a matemática básica, ou se você pelo menos não entende um pouco ali da matemática básica, você se atrasa muito no conteúdo. Porque ao invés de você já estar revisando a teoria daquela matéria em específico, tipo, é isso que a gente está aprendendo, então eu vou aprender sobre isso. Não, você tem que ficar revisando os cálculos, a matemática básica, que isso nessa altura do campeonato a gente já precisa estar sabendo. Então assim, eu te garanto, e se isso não te ajudar, depois você pode vir comentar aqui no meu vídeo. Mas eu te garanto que se você entrar no curso de engenharia
já sabendo matemática básica, depois de ter revisado matemática básica, gente, você assim vai ter um avanço enorme. E nesse gancho, se você puder já, junto com matemática básica, revise física básica também. Aquela coisa que a gente estudava lá no ensino médio, real, gente. Isso assim cai muito nas provas, saber ali se localizar. Por que que isso aconteceu? Por que que eu precisei fazer essa conta? Por que que foi desse jeito? Isso assim te dá um suporte absurdo para você de fato conseguir focar no que importa durante o curso. Não ficar se atrasando com coisa que a gente já deveria saber. E não se sinta atrasado por isso. Tipo, poxa, cara, eu tô entrando na faculdade agora e eu tô tendo que revisar matemática básica porque nem a matemática básica eu sei. Como é que eu vou fazer um curso de engenharia que tem cálculo pesado, estatística, matérias pesadas? Eu tô tendo que revisar matemática básica? É isso mesmo que a gente precisa fazer. Todos nós, como iniciantes, como calouros, é isso. Você não tá sozinho nessa. Todo mundo é importantíssimo passar por essa fase. Próxima dica, então. Entenda o ciclo básico das engenharias. O que que isso significa? Eu não sei se você sabe, mas todas as engenharias, ela tem o ciclo básico das engenharias. E o que que é isso? Em todas as engenharias, geralmente nos 2, 3 primeiros anos, você tem as mesmas matérias que os outros cursos de engenharia. E o que que compõe isso? Cálculo, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, álgebra linear, física, física 1, física 2, física 3. Então, assim, tudo isso compõe todas as engenharias. E para você que fala que engenharia de produção é um curso de administração, você tá errado por conta disso. Porque na engenharia de produção, assim como todas as outras engenharias, ela precisa passar pelo ciclo básico das engenharias. Então, assim, um parênteses aqui agora. Na engenharia de produção, a gente tem sim matérias de administração. Isso faz sim parte do curso da gente também. Administração, empreendedorismo, logística. Mas como todas as outras engenharias, nós também temos cálculo, física, tudo isso que compõe todas as engenharias. Super importante você já entrar na engenharia sabendo disso. Toda engenharia nos 2, 3 primeiros anos, ela tem as mesmas matérias. E por isso que às vezes se torna difícil, porque tem matérias, por exemplo, eu escolhi engenharia de produção, mas eu tenho matérias de computação, de programação. Eu falo, cara, mas eu não vou trabalhar nessa área como engenheira de produção. Eu não quero trabalhar nessa área como engenheira de produção. Mas isso faz parte do ciclo básico das engenharias. Então, assim, entenda que às vezes a dificuldade que você vai passar no início não é porque você escolheu a engenharia errada, mas é porque faz parte do ciclo básico de toda engenharia. E não é impossível, gente. Isso já se conecta com a próxima dica que eu vou deixar aqui pra vocês. Encontre aqui no YouTube canais que falam sobre as matérias do curso que você escolheu. Geralmente é o mesmo canal, né, que fala sobre esse ciclo básico das matérias iniciais de engenharia. São aquelas que eu falei pra vocês, física, cálculo e tudo mais. Isso me ajuda demais, gente, porque não são todos os professores que a gente se identifica com a didática. Isso é fato. Tem alguns professores que têm o dom de complicar matérias fáceis e tem outros professores que têm o dom de facilitar matérias difíceis, assim, eu vejo dessa forma. Às vezes não é nem por conta do professor, é porque a gente não se identifica com aquela didática dele. Daí parece que algo fácil fica complicado na nossa cabeça. Então a dica que eu dou é, encontre canais que falem sobre esses assuntos que eu falei pra vocês. Eu até poderia recomendar canais aqui, mas eu não vou fazer isso nesse vídeo porque às vezes a didática que funciona pra mim, que eu acho super boa, às vezes não vai funcionar pra você. Então isso eu vou deixar na sua responsabilidade. Você vai lá, vai pesquisar. Pode já pesquisar hoje, cálculo 1. Assista um vídeo, o primeiro vídeo da playlist lá daquele canal de cálculo. Veja se você se familiariza com a didática desse professor. Isso vai facilitar a gente demais, demais, demais mesmo seu desempenho nas matérias. Dentro desse tópico de encontrar canais aqui no YouTube que falem sobre matérias de engenharia, deixo uma dica englobada aqui nisso também. Encontre canais que falem sobre a rotina de engenheiros de produção ou sobre a rotina de um
engenheiro. Enfim, por quê? Percebo que muitas vezes eu me senti sozinha no sentido de, poxa, será que somente eu que tenho essa dificuldade nessa matéria? Mas será que é realmente eu que não entendo essa matéria? Tipo, é uma matéria tão fácil assim, porque nem sempre a gente vai ter amizade lá na faculdade que falem a realidade pra gente. Então, por diversas vezes eu pensei, cara, será que é somente eu que tenho dificuldade nessa matéria? Será que essa matéria é tão impossível só pra mim? Será que é só eu que não tô conseguindo conciliar minha rotina de estudos com trabalho? Será que só eu que tô atrasada no conteúdo? Será que só eu que fui mal na prova dessa matéria? E diversas vezes, por ter pensado isso, eu pensei assim, poxa, eu acho que engenharia não é pra mim. Então, por isso que eu dou essa dica pra você nesse vídeo. Acompanhe pessoas que façam engenharia e que aqui na internet mostrem a verdade pra vocês, que falem que também tem dificuldade, que falam que também já deixaram matéria atrasar, também mostrem que foram mal nas provas. Isso não pra romantizar, gente, essa parte, essa dificuldade, mas pra mostrar que é normal todo mundo passar por dificuldades dentro do curso. Por isso que eu tento ao máximo ser sincera e transparente aqui sobre as minhas dificuldades no curso. Mas eu fiz um vídeo recentemente que fala sobre a realidade do curso de engenharia, que eu contei pra vocês um pouquinho do meu estresse, um pouquinho do esgotamento que eu tive durante o curso. Então, assim, eu não vou vender pra vocês aqui uma imagem do que eu não vi. Eu não vou falar que tava tudo 100% bem, que eu fui bem em todas as matérias, porque não foi isso que aconteceu. Se eu transmitisse essa imagem fraudulenta aqui pra vocês, seria completamente inútil, gente. Seria completamente inútil eu trazer vídeos aqui pra vocês, porque a realidade é que todo mundo tem dificuldades dentro do curso. Todo mundo tem matérias que não se identifica dentro do curso. Não é porque você escolheu esse curso que todas as matérias vão fazer sentido pra você. Por exemplo, eu tenho muita, extrema dificuldade em matérias que envolvam computação, programação, gente, perdão. E assim, gente, eu tento ao máximo prestar atenção e entender. Às vezes parece que eu tô entendendo, mas sempre parece que a sala tá muito mais à frente que eu nesse conteúdo. Então, é uma matéria que eu tenho dificuldade. Em compensação, outras, por exemplo, cálculo, depois de ter sentado ali na minha escrivaninha, ter estudado, visto vídeos no YouTube, de ter feito exercícios, vários exercícios dia após dia, eu entendi cálculo e falei, cara, tipo assim, não é impossível, sabe? Eu consegui entender isso aqui, equações diferenciais e ordinárias, tipo assim, eu consegui passar por isso. Tanto é que eu tenho uma prova ali, gente, eu vou pegar pra vocês, deixa eu ver se eu encontro algumas coisas aqui, ó. Pra quem não sabe a saga, gente, eu já mudei de instituição, não de curso, né? E quando eu fui de uma instituição para outra, eu perdi várias matérias. Então, por isso que eu tô no 5º semestre de novo. Eu já era pra eu estar terminando esse ano, mas como eu troquei de instituição, eu precisei meio que começar de novo, sabe? Mas tá tudo bem. Em outro vídeo eu expliquei melhor isso aqui pra vocês. Mas aqui, ó, gente, ó. Prova Estruturas para Engenharia, 28/6/2020. Isso aqui era da minha faculdade anterior ainda, né? Da outra instituição, mas ainda era Engenharia de Produção. Gente, Estruturas para Engenharia era uma matéria assim, muito difícil que eu fiz. Assim, uma das matérias mais difíceis de verdade, porque envolvia isso, equações diferenciais, equações ordinárias. Ninguém entendia a didática da professora lá na minha sala, então assim, não tinha como eu conversar com algum outro amigo que estivesse entendendo a matéria pra me explicar. No meio desse processo, várias amigas minhas desistiram da matéria, falaram assim, cara, tipo, eu reprovei e é isso aí. Reprovei e não vou passar. Naquela época eu fiquei com um gás, tipo assim, meu, eu não vou reprovar nessa matéria. Eu não tô entendendo nada dessa matéria, mas eu vou pesquisar, eu vou sentar, eu vou fazer exercício, eu vou rever todos os vídeos da professora. Ela postava vídeos fazendo exercício, né, resolvendo exercícios. Eu vou ver todos os vídeos dela, eu vou entender o método que ela goste que use, porque tem professor que prefere que você use o método que ele usa, enfim. E se eu achar a foto, eu coloco aqui pra vocês, mas tem uma foto que eu tava até 3h30 por aí da manhã estudando essa matéria pra prova que era no outro dia às 7 da manhã. Nesse meio tempo, gente, eu chorei. Falei, cara, tipo, será que realmente vai valer a pena, né? Porque eu tô aqui 3h30 da manhã, sendo que eu podia estar dormindo. A maioria das pessoas da minha sala já desistiram dessa matéria. Será que, tipo, vai valer a pena? Gente, esse documento, essa prova, é tipo assim, um lembrete pra mim que quando você quer, você consegue. Olha quantas folhas ela tem, vou mostrar pra vocês. Se der conta, tá, gente? Minha letra é um pouco diferente essa época, mas enfim, ó. Isso aqui foi a prova. Estudei até umas 4 da manhã, acordei 6h30 no outro dia pra conseguir
ter um momento assim, né, pra esparecer antes da prova começar. E 7 horas comecei a fazer a prova. Gente, a prova terminou quase meio-dia. Eu precisava tirar 6 nessa matéria pra passar. Quando saiu a nota, eu tava naquela expectativa, tipo assim, será que já abro agora a nota? Porque eu acabei de passar a madrugada inteira estudando. Então, assim, se eu ver que eu não passei nessa matéria, vai ser muito frustrante. Tipo, no mesmo dia que eu passei a madrugada inteira estudando. Quando eu abri, gente, e eu vi o número 6 lá, tipo assim, eu estudei tudo isso até 4 da manhã pra tirar 6. Mas 6 era o que eu precisava pra passar. E quando eu vi lá 6, gente, eu não consigo explicar pra vocês o que eu senti. Tipo assim, eu não sabia nada. Gente, eu não sabia absolutamente nada. Eu não entendia essa matéria. E eu escolhi. Enquanto outras pessoas decidiram desistir da matéria, eu escolhi sentar e passar a madrugada estudando. E quando eu vi que tinha valido a pena, que eu tinha passado na matéria, que eu não ia ver mais essa matéria na minha frente no próximo semestre, eu não consigo explicar pra vocês, não consigo definir pra vocês o sentimento, assim, de superação. Tipo assim, é possível, cara. Tipo assim, eu consegui. Eu guardo essa prova aqui, gente, eu até peguei pra mostrar pra vocês, mostrar mesmo que eu passei por isso. Foi o sentimento de tipo, não é impossível, sabe? Eu não sabia nada, eu não entendia nada, não é impossível. Toda vez que eu tô desanimada com alguma outra questão, seja de faculdade ou não, eu falo, não, já consegui uma vez, então dá pra conseguir de novo. E é até bom, gente, ter esse histórico na sua vida, porque toda vez que você não conseguir algo, você lembra de uma vez de algo difícil que aconteceu, que você conseguiu. Gere um histórico, um passado bom na sua vida. Gere um histórico de superação na sua vida, pra toda vez que você não conseguiu uma coisa agora, você falar, não, tipo, eu consegui isso lá atrás, então hoje eu vou conseguir de novo. Então supere agora algumas coisas pra que lá na frente você lembre, não, eu não tô conseguindo isso agora, mas em 2023 eu passei por isso e eu superei. Seja em qualquer área, gente, na faculdade ou não. Mas então, assim, essa é uma dica que eu dou pra vocês e que eu tenho certeza que vai deixar muito mais leve os estudos de vocês, muito mais leve a rotina de vocês. Se Deus quiser, um dia eu vou voltar aqui e falar pra vocês, gente, eu consegui programar, consegui criar um aplicativo e superei nisso também, sabe? Mas enquanto isso não acontecer, eu vou dividir também com vocês minhas fraquezas. A última dica que eu dou pra você, gente, entre já no curso sabendo que você precisa ter uma rotina de organização. Você precisa ter um planejamento de estudos. Por quê? Engenharia não é aquele curso que se você deixar pra última hora, você vai conseguir aprender. Não é. E isso porque a maioria das matérias de engenharia envolve cálculo. E a gente não aprende cálculo só com teoria. A gente aprende cálculo resolvendo exercício, que foi o que aconteceu com essa prova. Eu precisei fazer muitos exercícios pra aprender. Então, engenharia não é igual a matéria de ensino médio, que se você descobrir a teoria antes, se você ler antes sobre a teoria, você vai conseguir fazer na prova. Não. A maioria das matérias envolve resolver exercícios, praticar todos os exercícios que o professor recomenda pra você. Então, assim, já entre tendo esse pensamento. Eu preciso acompanhar a matéria dia após dia. Não, olha, gente, eu já fiz isso normalmente pra vocês e me dei muito mal. Não adianta você ver a matéria um dia antes da prova, porque não vai entrar na sua cabeça e o que entrar na cabeça não vai ser suficiente, porque você vai precisar fazer exercícios pra conseguir fazer o exercício da prova. A não ser que seja uma prova sobre a teoria. Aí sim é diferente. Mas as matérias que envolvem cálculo, calcule, gente. Sente ali, nem que seja meia hora. Acompanhe exercícios resolvidos, depois faça exercícios sozinhos. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo como se organizar, como fazer um planejamento pra faculdade, que eu faço, né, na faculdade de engenharia. Então, assim, é mega importante você já entrar com a mentalidade certa no curso. E eu tenho certeza que isso vai facilitar muito o seu processo. Então, acredito, gente, que com essas dicas você já vai entrar, assim, muito melhor no curso de engenharia, isso eu te garanto. Como eu falei no início do vídeo, o propósito desse vídeo era facilitar o seu processo. Essas dicas que eu falei são dicas que eu queria muito que alguém tivesse me dito quando eu comecei o curso. Então, eu espero de fato que isso tenha ajudado você. Se ajudou, comente aqui no vídeo. Fala qual dica que você mais gostou, que você não tinha nem pensado, mas que você gostou. Comente aqui, dê o like nesse vídeo. Se você gosta desse estilo de vídeo, de dicas de engenharia, de dicas de faculdade, deixa o like aqui pra eu saber. Se inscreva no canal, isso é muito importante pra mim. Gente, me siga também lá no Instagram. Eu posto muito a minha rotina lá no Instagram, então tenho certeza que vocês vão amar acompanhar. É isso, gente, eu vou sempre estar por aqui. Se você tem algum vídeo específico que você queira assistir, alguma coisa específica que você queira saber, deixa aqui nos comentários que com certeza eu trago aqui pra vocês. Mas obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui.
Um grande beijo pra você e tchau, tchau!